Sejam todos bem-vindos de volta à segunda parte do Segunda Opinião. Estamos aqui com o nosso mano da casa, Leandro. Há pouco estávamos a conversar sobre a privatização do acordo, na verdade, que a Angola fez nos bastidores com o Qatar em relação ao lado marítimo, mas ficamos na ideia da privatização da TAG para a Qatar Airways, e tu, como hater do Qatar, me falar que Qatar não tem nada, mas me falar que ele tem saldo de borla, vocês são bombardeados, não precisa mais que tem subsídio de aquilo que é país para viver. Se bem que tem mata, ele mata, mas você desobedece. Mas continuando, o acordo então que... Você corta a boia, mano, porra, você me corta a boia, ei! Olha, não apanha essa dica. É assim, só para saber, quando eu dizia que não vejo assim com grande entusiasmo o acordo, primeiramente o acordo do Qatar, só para voltar um pouquinho antes da privatização, o acordo, eu estou a falar até do acordo marítimo, não sou. Eu não quero dizer que o Qatar não tem nada para oferecer propriamente a Angola. Quando eu falo naquilo que é a visão estratégica. Porque é o seguinte, o Qatar é sabido que tem as suas empresas, é bom em hotelaria e turismo também, tem companhias que trabalham com metais, inclusive o aço, tem umas tantas companhias, mas eu não vejo, quando eu penso em acordos estratégicos, eu penso naquilo que é naquele acordo que é um acordo que vem a salvaguardar, não só vem a salvaguardar o interesse nacional em todos os aspectos, para ajudar o governo a carregar as suas políticas de modo mais sereno. Mas achas que o Qatar como país não oferece muita coisa boa para salvaguardar os interesses do país? Os acordos não, é assim, é preciso que nós entendamos que o que eu quero dizer não é que se falarmos de 0 a 10 não tem nada para oferecer, será injusto. Qatar é Qatar. Qatar tem uma das maiores companhias de aviação do mundo, mas bem conceituada, que é a Qatar Airways. Que acaba sendo o nosso tópico, né? O Qatar é um dos maiores produtores de petróleo, está na OPEP. O Qatar, na OPEP, para nós, não é OPEC aqui nos Estados Unidos. Ele é americano. Mas o Qatar é um país que, do ponto de vista social, já vai gerar um pouquinho de contundência na sua forma de atuação. Não, mas pronto, indo propriamente naquilo que era de negócio, o modo de negociação do Qatar pode ferir um pouco aquilo que é o projeto de integridade do Estado. Mas integridade em que sentido? Nesse momento Angola, a inflação sobe mais do que, se calhar, a menina... Tem uma mãe que eu não posso falar, mas é casada. Sobe mais do que a inflação da Angola está a subir todos os dias. Não vai fazer publicidade de que és casado. Toma lá. Não, mas pronto, eu acredito que... Mas eu não queria falar, mas estava a falar. Eu acredito que é preciso... Disse que dá-se o benefício da dúvida, mas no meu ponto de vista, eu não olho as coisas simplesmente em curto período de tempo. Eu gosto de ver as coisas em curto, médio e longo prazo. Há resultado que o Qatar pode oferecer para Angola nesse momento, que é possivelmente a necessidade de empréstimos ou a necessidade de disponibilização monetária. There is no money. Contudo, as disponibilizações monetárias vêm conotadas com custos acrescidos. Todo país que negocia informalmente, os custos acabam sendo mais acrescidos do que que são formalizados. Eu também não sou muito a favor da ideia de Angola fazer empréstimo da torta direita. No entanto, vamos entender e aceitar que, nesse momento, somos beggars. Não, mas uma coisa que eu não vou entender é que, enquanto o país não tiver estruturas ou instituições preparadas para receber as demandas, esses empréstimos vão custar sempre ao bolso do pacato cidadão. Nós estamos a ver, vem com séries de impostos e outras coisas, outras políticas que acabam por romper ainda mais o bolso. E um cantor que eu sigo muito e gosto muito das letras deles, e disse muito bem
na música. O cantor Red Neutro disse muito bem na sua música. Publicidade para o Red Neutro. Mesmo pobre, mesmo sendo pobre, continuam a pagar um preço muito caro. Então, é preciso nós reavermos esses erros, esses tipos de negociações, esses tipos de acordos já foram feitos muito no passado e vimos onde chegamos. O que precisamos primeiro é centrar os esforços das nossas instituições, organizar, fechar as possibilidades desses dinheiros serem mal geridos. Os nossos problemas são esses. Agora, falando da privatização da TAG, eu continuo na minha posição. Eu acredito que há possibilidade de traçarmos aí metodologias para a privatização, mas novamente a questão vem sobre a questão das instituições as instituições que vão regular essa privatização, a supervisão, porque gestão, quando há problema que uma instituição, um órgão não deu o lucro devido, ou uma empresa não deu o lucro devido, muitas das vezes não é simplesmente pegar e vender a empresa, é preciso achar o problema. Eu ouvi, e se calhar vou procurar investigar para confirmar, que acho que fez uma divisão de 70-60, né, que a Airways, a Qatar Airways vai estar a gerir, os outros 20, o Estado, a nível da regulamentarização e criações de leis, e 10% para consórcio dos trabalhistas da TAG. Mas eu sugerir uma coisa na privatização. Por que vão logo para a privatização e não a compra de serviços? Ou seja, ao invés de privatizar, fazeram com que a Qatar compre aquilo que é a companhia angolana, por que não transforme o Estado compra serviço a empresas privadas? Porque até então fez com o Emirates. A Emirates foi basicamente a mesma coisa. Mas temos que saber o que falhou. Vamos direito para essa decisão, sem expor o relatório de onde é que foi a falha, por que nos baseamos nessa decisão. Não pode ser simplesmente porque a TAG não deu o lucro que foi esperado, que vamos pegar e vamos privatizar as empresas. Se for assim, Armando, aquela tua empresa que continua a te dar os gastos até agora, já vendeste? Não vamos a falar da mesma tanto assim. Estás a ver? Não, mas estamos a falar em termos de ponto de vista de gestão. Não, sim, tu és estudante de gestão aqui e faça a publicidade. Dinheiro! Faz aqui o MBA. Okay. E tu melhor do que ninguém sabes. Publicidade enganosa! Não, mas tem razão, eu concordo bem, pô, você barra. Tá bom, vamos avançar. Tem um tópico aqui caricato. Tem um tópico caricato, eu até quando vi isso no Clube Cabo, a Universidade Agostinho Neto, a.k.a. afasta professores por criticarem concurso a promoção de carreira. Ui, eu não estou a entender esse mambo. Marido, afasta então professores por criticarem concurso a promoção de carreira. Tipo, nós lá em casa então, se calhar, embora essas linguagens não entendemos. Nos explica lá. Eu não sei se chegaste de ver a matéria no Clube K, mas isso aqui é um tema que me faz confusão, tá a ver? Eu acredito que é complicado, é muito triste, novamente eu vou dizer, é a posição que as instituições do Estado, as instituições angolanas acabam por prestar. É doloroso acreditar que até agora nem a própria UAN sabe qual é o seu verdadeiro propósito na sociedade. Uma reitoria da UAN ou um grupo de consórcios da UAN punirem indivíduos por apresentarem ideias contrárias ou criticarem aquilo que é as ideias impostas. Eu acredito que eles nem sabem o que significa uma universidade. Se na universidade não é permitido oferecer crítica a programas, onde é que vamos oferecer então as críticas para os programas? Então é lamentável e uma vez mais tudo isso só espelha o que uma pessoa vem referenciando mesmo em conversa de bastidores. Eu não sei se há um problema naquilo que é os nossos órgãos de direção, os nossos doutores, ou se há mesmo um problema dos nossos estudantes que entendem mal, mas a universidade até onde eu sei,
é o local em que as pessoas devem fazer fluir as suas ideias, devem liberdade, tudo mais, já. E nem apegando-se ainda na questão jurídica de falar de liberdade de expressão, a universidade é um espaço em que todo mundo expõe as suas ideias, não é? Ali todo mundo aqui é diferente, todo mundo é livre de concordar ou discordar. Mesmo o caro ouvinte que tiver a ver esse vídeo, é normal caro ouvinte é o céu, sim. É normal discordar com aquilo que são as minhas opiniões. Agora, não, só para argumentar e dar mais contexto lá para o pessoal de casa, o Clube K reportou isso e eu passo a ler. Na comunicação, a responsável Luzia Milagre justifica o afastamento do professor, um dos professores que foi afastado, o professor Paulo João Faria, invocando alegadamente incumprimento das suas obrigações consubstanciais, estas palavras longas, em supostos desrespeito à hierarquia e falta de entrega às questões ligadas às suas funções como regente. A decana, a senhora Luzia Milagre, essa senhora parece que faz muitos milagres, atribuiu ainda ao professor a uma alegada forma como ministra as aulas e avalia os estudantes que, no seu ponto de vista, gera constantes reclamações por parte desses. Um minuto só. Mas ali há alegações muito sérias a ter em conta. De acordo com o que é o sinal utópico e depois o desenrolar do teor do Clube K, naquilo que é a apresentação na comunicação da parte da universidade, tem argumentos que levam ainda à discussão. Quais argumentos? Se os métodos de avaliação, tem havido muita reclamação para os estudantes, o método de avaliação e etc. estão envolvidos nessa decisão. Eu acho que é preciso discutir talvez que a decisão tenha sido uma decisão talvez muito radical. Porque até, continuando, os próprios estudantes, né, segundo o Clube K, eu estou aqui apenas a ler, não são palavras minhas, são palavras do Clube K. Por outro lado, passo a ler. Estudantes ouvidos pelo Clube K rejeitaram a versão de que João Faria, Paulo, era mau professor e alegam que a sua perseguição e subsequente expulsão por parte da decana Luzia Milagre, que é tia dos milagres, deve-se por ter feito críticas sobre irregularidades no concurso à promoção à carreira acadêmica. Então, tia Milagre, acho que os estudantes que a senhora disse e o professor é mau, acho que estão a se revoltar. Eu acredito que é novamente aí onde surge a maior contenda, é na troca de informação. E uma vez mais me refiro àquilo que são os órgãos de comunicação dessas instituições, quando fazem alegações que são contrariadas pela própria população que eles aferiram, que ajudaram ao grupo de direção da universidade de tomar a decisão. Quanto à crítica, eu digo assim, eu acredito que isso acontece muito em Angola. Há professores, sim senhora, universitários que continuam a fazer o seu trabalho de modo irregular. Porque isso também, e a algum lado é perceptível, porque nós, em nossas universidades, estamos cheios de professores que são simples licenciados, professores que dão aulas, inclusive há pessoas que estão a terminar o licenciado, está a dar aula no indivíduo que também está a fazer licenciatura. Mas por outro lado, entendemos que a carência acadêmica... Falta de educação. Sim, a carência acadêmica, contudo, há um fator que a universidade mais uma vez peca, se for esse o caso. Os cursos de agregação pedagógica, os cursos de treinamento e avaliação desses professores constantes. Eu acho que muitos já têm agora, acaba de ser obrigação. Sim, mas continuamos ainda na senda do número excessivo de licenciados a darem aulas, sem estarem a fazer o mestrado possível. Mas pronto, vamos... Reitero, falta de educação. Mas voltando, se for a alegação por criticar o concurso público, a universidade uma vez mais espalhou-se um papelão, porque uma universidade é uma instituição em que a sua forma de governação não pode ser
de modo igual à política do país, em que se você contrariar alguma coisa, ainda por mais bela que ela seja, merece ser reprimido, ou seja, o melhor seria ficar calado. Não. A universidade é o sítio de discussões de ideias, é o sítio em que a gente procura soluções viáveis para oferecer à sociedade, aos problemas da sociedade. E quando a universidade viola esse princípio, logo a universidade em si expõe-se ao papelão, expõe-se àquilo que é a falta de credibilidade. Acredito que se esse for o caso, que realmente, porque agora há alegações dos dois lados, fica difícil ter um julgamento claro de quem está certo e quem está errado, porque ambos apresentam população estudantil. E pode ser que a população que o estudante, atenção, não estou a defender nem a universidade nem o professor, porque a população que o Clube K entrevistou pode não ser a mesma população que alegou, ou se calhar a população é como os dados dizem, tem incentivos à mentira também. Eu até procurei, estou aqui a procurar nesse exato momento muitos dados. Esse senhor Paulo não tem nada, fica complicado o link no Google, não tem nada aqui. É uma vez mais que eu disse, é o grande problema. Nossos não, mas tá bom, assim comete vai ter crime. Não tem nada, é difícil de encontrar. Nada aqui. Ele? Não, esse é uma essa é concessão. Olha, e esse é um outro problema. Nós estamos a tentar procurar algo. Mas o professor não tem estamos a tentar procurar algo que consiga ajudar a limpar a reputação do professor em termos. Não, me fala só, doutor. Um professor mesmo, não tem biografia. Não faz isso. Não tem biografia. Faz publicidade enganosa. Estamos a parecer aqui branco. Paulo é preto. Mas tá bom, move on, tá bom. É assim, essa notícia é triste. Mas a ser verdade, atenção, é o seguinte, eu não estou a dizer que o Clube K forjou a informação, mas também pode ser que esse é um tipo de notícia que, de acordo com o grupo de análise que apresentaram, foi o grupo estudantil. É perceptível que haja contundência de ideia, mas eu acredito que um julgamento prévio que a universidade esteve muito errada nessa decisão, ou esteve muito certa nessa decisão, acredito que é um julgamento injusto, porque nós estamos a basear apenas na fonte que o jornal deu, mas já houve uma comunicação dizer uma coisa ao contrário e já veio novamente a resposta que diz ao contrário. É preciso as pessoas compreenderem que naquilo que a entrevista que o Clube K fez sim senhor alguns estudantes, mas não significa que os estudantes também que eles fizeram foram completamente sinceros, ou também é o mesmo grupo de estudantes que já foram à reitoria, porque é sabido que nas universidades angolanas, e sobretudo na Agostinho Neto, existem muitos professores. Não, é até meio raiva, porque muitos professores pensam que a universidade é sítio para ir passar dificuldade, faz um estudante passar dificuldade com quem diz: eu me licenciei com 17, 18. Faculdade de dificuldade. É o 18. Então é preciso quebrar esse tabu. E esse tabu em Angola existe até hoje. Que as pessoas que estudam nas universidades públicas, quando vão no Agostinho Neto, os professores esperam que, alguns professores, não todos, esperam que os alunos sejam já os brilhantes, os cérebros, quer dizer, querem dar coisas difíceis. Não. Agostinho Neto. Então, engenheiro. Batemos ali. E acredito que muitos estudantes que vão. Não, mas são os melhores estudantes do país. Não, eu nunca. Calma só, fugir do tópico. Ali você come pão com óleo, não bebe nada. Se você bebeu mambo, bebe deixa de quê? De 6 dias. Bater casa. Acho que o termo bebe deixa começou ali. Em suma é o seguinte, eu só penso que é necessário, nessa notícia, é necessário a gente também ter um pouquinho... Analisar na fonte. O Clube K fez o seu trabalho, mas também é que o lado, a universidade deu uma resposta que tem valência. Se a resposta é com a universidade tomou a decisão com base nas reclamações e em termos de avaliação, é preciso agora que a investigação... Ali chamo, desculpa te cortar e vou te cortar porque já me cortaste 2 vezes. Chamo aquilo que seria uma vez mais a falta de instituições, porque saber as instituições seria da competência do Ministério do Ensino Superior junto de um conselho de ética para averiguar os dois lados e chegar a uma conclusão se a expulsão do professor foi legal ou
foi uma expulsão ilegal e até errônea. Porque assim, pode ser que tenha fundamentos, mas a expulsão é o último dos casos, professor, porque a expulsão é o último, é a medida mais dura que possa se dar a alguém que está dentro de uma instituição. Tu passas até que na expulsão, porque a senhora Luzia Milagre, a senhora, não me Milagre tão barato. Então é preciso que nós começamos a chamar atenção à gestão. Ela disse o seguinte, que ao mesmo tempo, né, ela comunicou por escrito, em cumprimento das suas obrigações consubstanciadas ou emanadas, e suposto de respeito à hierarquia. Assim, consubstanciada é emanada, outra palavra, né? É, pronto, é aquelas sinônimo, né? É só sinônimo, é só aquilo que ele foi dado. Pronto, é um falar acadêmico. Gás é político, é? Não é político, esse é mesmo sua academia. E aí, então, tipo, o suposto de respeito à hierarquia. Isso, suposto de respeito à hierarquia. Não é só, o termo insubordinação não é só feito dentro da... Não, mas tipo, quando tu como professor, ele é professor e criticas, por exemplo, a maneira como uma coisa como um concurso, a promoção de carreira é feita, isso não é insubordinação. Não, mas logo... Criticar, por exemplo, como é que uma coisa é feita é insubordinação. Não, tu estás a se apegar naquilo que é o tópico que foi dado pelo jornal. Mas é necessário também nós nos descorarmos a posição da decana, e até porque ela é mesmo decana. É necessário, essa é a parte em que falta as instituições em Angola estão fazendo o seu papel. É o Instituto do Ministério Superior ou a Universidade Agostinho Neto, junto do Conselho de Ética, já que é uma situação contundente, averiguarem junto ao Conselho de Ética Educacional para verem se a universidade esteve bem ou não esteve. Não deve ser a UANI, porque a UANI se calhar protegerá o lado da decana e fará um julgamento com... um julgamento partidário, não apartidário. Então é preciso que venha o ensino superior com um grupo de indivíduos, uma comissão formada em áreas de pedagogia que constituem um setor ou departamento de ética para averiguar o caso, para termos um melhor julgamento. Eu acredito que nesse tipo de situações é difícil dizer se a universidade está completamente errada, está completamente certa, ou o professor foi injustiçado. Tá bom, então para rematar esse assunto, coitado do senhor Paulo Conceição João Faria. Desculpa lá, meu conta, não deu mesmo para te ajudar aqui. Perdeu o emprego porque a senhora declara desse que não vai renovar o contrato do trabalho, que expirou na segunda-feira. Well, força a lei, mais um na lista de desemprego. Esse vai escrever no livro dele. Mas tá bom, mudando de tópico, esse é o último tópico da segunda opinião dessa semana, primeira edição da semana. Xenofobia na África do Sul. Esses africanos são malandros, mas antes vou te apresentar minhas opiniões. Os sul-africanos, segundo a Al Jazeera, eles reclamam que os estrangeiros acabam por tirar os empregos que podiam ser oferecidos para eles. E como solução, em função do número de desemprego que dia após dia continua a crescer no país, com aproximadamente mais de 90% negros, né? Eles acabam por reclamar dos nigerianos, dos quenianos, dos zimbabuanos, dos zambianos e até de alguns camaroneses que tiram seus empregos. E solução acaba por ser ataque às lojas, especificamente às lojas dos nigerianos, e reclamam também de que os nigerianos são criminosos, vendem drogas ao ar livre, matam os seus conterrâneos, os seus familiares. Mas isso não é razão para matar outro também. Tipo, não há emprego. Isso é mesmo boom. Boom é outra coisa. O irmão me explica só lá. Esse mesmo botão na África do Sul, maridoso. É a primeira vez. Acho que cada um na África do Sul tem xenofobia, né? Poga, você também tempos tão difíceis. Não, mas é assim, eu acredito naquilo que é a questão da xenofobia na África do Sul. A África do Sul é um país com sérios problemas em que a xenofobia... É um país com problemas sérios. Não, já não é um país com problemas sérios, com sérios problemas mesmo. Porque o país mesmo, esse país é um país que foi fundado com as duas alas de forma muito contundente. Fala do apartheid, será?
Após o apartheid, continua okay. a contundência existente na África do Sul. Um grupo determinado ficou com um poder, o outro ficou com... Ou seja, economicamente os ficaram, segundo a classe branca e politicamente ficou a classe negra. Mas o maior problema com isso, e isso gerou problemas ainda maiores na África do Sul. Os políticos na África do Sul durante o período de eleição, inclusive o Júlio Malema, são pessoas que revocam muito esse sentimento, de certa forma, de revolta naquilo que é a população. Isso nós chamamos a politização dessas situações imigratórias, politização da xenofobia, ou seja, transformar esses aspectos em aspectos políticos, meramente políticos. Eu pergunto, se as decisões são tomadas fruto daquilo que é as decisões são tomadas pelo governo sul-africano, cujo esse governo não pertence a nenhum indivíduo estrangeiro. Não, mas é engraçado que quanto a isso, eu vou te mostrar. Eu tive a ver inclusive um debate, e o Júlio Malema tempos atrás veio naquela tentativa de condenação. Sim. Isso, mas durante muito tempo, se tu olhas para o tipo de eleição, independentemente dele atacar a classe branca, porque o que a África do Sul criou hoje em dia, aquilo que estamos a discutir, pode ser considerado afrobia e não xenofobia. Porque os sul-africanos não descontam a sua frustração em qualquer estrangeiro do país dele. Eles descontam a sua frustração na população negra, os estrangeiros vindo da África, ou seja, e eles escolhem, eles não tocam nos ganenses ou ganianos, não sei como é que se diz, ganenses. Desculpa ali, não sabemos tudo. Não, tipo, tá certo, mas eu achei interessante. O Júlio Malema é o indivíduo que invoca a rebeldia, riot e tudo mais. Mas ouve só o vídeo. Eu vi esse vídeo dele ontem. Of criminals who beat up people. When you are done with Nigerians, when you are done with Mozambicans and Zimbabweans and Zambians, you are going to go for Shangans from Guyana. I have to stop you now before you come to me. Now some of us can't even talk your language. Yeah. They are going to ask us to make certain pronouncements in their language and we can't pronounce it. Depois de ver esse vídeo, o que eu acho que aconteceu na África do Sul no período de eleição, o Júlio Malema criou um sentimento. É o seguinte, o target dele foi branco, mas a África do Sul sempre teve um problema de politização da questão do desemprego por conta de estrangeiro. O poder econômico na África do Sul é conectado com o estrangeiro, quem controla o estrangeiro. Ou seja, os negócios pequenos, carros, etc., até lojas de carro. O sul-africano é um povo que também trabalha pouco. Pronto, não vou dizer que trabalha pouco. Deixa eu reformular. Imita um gajo do Catar. Existem muitos empregos que a sul-africana também que nega. Como eu vou lá. Empregos que muita gente também não nega. Diz que eu, na minha qualificação, não vou trabalhar ali. Não, mas isso é um problema. É para ver que é um problema geral. Vamos sugerir. Não, calma. Achas que isso é um problema? Essa é a minha pergunta. Eu, por exemplo, tenho qualificações? Né? Não acho que seja um problema, mas também tu não dizes. Mas é assim. Mas também tu, por exemplo, tem qualificações. Trabalhador, vamos dizer, o indivíduo que vem, de Yeah. Angola, de repente viemos aqui de onde estamos dos Estados Unidos, vem alguém que nos conhece, que quer abrir um negócio em Angola. Estudou contigo, quer abrir um negócio, é estrangeiro. Então ele abre um negócio. Na perspectiva, ele abre um negócio. Primeiro, esse negócio vai trazer emprego a funcionários nacionais também. Apesar de ter muitos nigerianos, de certa forma traz emprego para o funcionário. Ele paga taxa, paga os impostos. Será que vamos assumir que todos os estrangeiros que vão, os nigerianos e etc., são pessoas que são assassinos, apesar dos empregos que eles geram, dos impostos que eles pagam? Então é preciso. A gente gosta de culpar os outros pelos nossos problemas. Eu acredito que o problema da África do Sul, os sul-africanos devem descontar nos seus líderes. E descontar não pode ser de forma agressiva conforme ele faz. Eu acredito que isso é simplesmente aquilo que eu tenho dito e debatido aqui na escola, que o sul-africano não é a representação conforme
nós angolanos vimos que é o exemplo de democracia. O sul-africano é uma, se não das piores democracias que existem na África. Porque aquilo até nem é democracia. Porque a África do Sul, todos os anos, apresenta cenário desses. E é complicado. É complicado para uma nação que se diz ser democrática politizarem ou criarem sistemas, fazerem de tudo política, para escapar daquilo que é os problemas reais que eles têm entre seus governos de corrupção e etc. E o mais engraçado e triste até é que o presidente Ramaphosa fez um discurso para as massas, onde as palavras acabavam por ser mais para incitar a violência do que o contrário até. Quem faz isso é o Júlio Malema. A razão pela qual eu digo, o Júlio Malema já reflete que a mensagem dele foi mal percebida. Porque a sua mensagem era adicionada para o branco. Mas o sul-africano, quem é a massa mais desprotegida na África do Sul? Black. É a massa, os estrangeiros africanos. Os brancos, os estrangeiros africanos. Você na África do Sul, tu estás na África do Sul, és negro. Antes de mostrar o teu passaporte, antes de falar, se tiveres andar por detrás de branco, os polícias vão assumir que você é humilhante. Mas o preto anda atrás do branco. E porque vivia essa experiência. Pode não ser com todo mundo, mas é preciso que a gente olhe. Isso não é um problema que os nigerianos têm, isso é uma desculpa para eles justificarem aquilo que eles fazem. Mas será que torturando os nigerianos, maltratando, matando os nigerianos, vai resolver algum problema na questão de empregabilidade? E como consequência, os nigerianos estão se revoltar. Então o que é que tu esperas? Há previsão da embaixada sul-africana na Nigéria fechar. Não é previsão de fechar, já fechou. Já fechou, ok? Até se criar as condições. Estão a tentar queimar. Okay. Até ontem. E há vídeos a circularem no Twitter, no Facebook, de que os congoleses lá no Congo também já começaram a fazer. Os nigerianos deram 7 dias para o sul-africano deixarem a África do Sul. O mesmo aconteceu no Quênia, houve queimadas de sítios de trabalho, shops, né? Trabalhos dos sul-africanos. Mas tipo, agora, a minha questão acaba por ser para Angola. Até onde se sabe, Angola tem uma das maiores comunidades de estudantes na África do Sul. Os outros países que se sentiram, se calhar, afetados da forma direta, a Nigéria, o Quênia, se pronunciaram. Mas o nosso governo não se pronunciou em relação a isso. Eu não sei o que se passa. Se calhar por não ter ninguém a ser afetado diretamente, mas... Eu não sei o que se passa dentro daquilo que é o conceito de embaixadas, dentro do conceito do Ministério das Relações Exteriores, até mesmo de embaixada, porque isso trata-se de estado de emergência para todos os estados estrangeiros. Isso não é uma questão de se o angolano já foi afetado ou não. Quando há situações de gênero, eu não sei se os sul-africanos, até onde eu sei, as pessoas que eu conheço que vivem na África do Sul, nunca receberam mensagem nenhuma a dizer que tem que evitar certas áreas ou tem que ir ao consulado. Eu acredito que para países em que a nossa presença, a presença dos nossos concidadãos é muito grande, mesmo que até for pequena, é importante que o governo, na pessoa das embaixadas e consulados, tenham o track dos cidadãos, consigam rastrear os cidadãos e cheguem a mensagem que não devem circular em áreas X, a áreas designadas, inclusive terem números de emergência, porque afinal de contas, essa é a representação do nosso país. A última vez que aconteceu, se bem me lembro, houve... Se não foi o ano passado ou antepassado, teve angolanos afetados. Quem se responsabilizou é a sua família. E onde é que está a posição do Estado? É preciso, os consulados não existem simplesmente para darem festa ou para darem vista. Não, mas tipo, nós não estamos lá, provavelmente fez anúncio. A minha questão nós tivemos exemplos aqui. Está passando um tornado. Quando é que recebemos apesar de ver aquilo que é a televisão, quando é que houve aquelas questões dos atentados, ultimamente tem havido alguns atentados em Texas, tem havido indivíduos que, pronto, por causa da xenofobia também, ou radicalismo, têm vindo disparado contra a população, não só estrangeira e até negros. Não, mas a minha questão é mais do Estado mesmo. No meu ponto de vista é esse. É só para tu ver, se o governo local que está lá, que é a embaixada do consulado, não se pronuncia, porque acha que não há problemas, imagina quem está no outro lado. Não sei se percebe o raciocínio. Nós estamos aqui, houve consecutivamente mais de 3
mass shooting. Dallas, Tipo, Midland, houve massacres em diferentes cidades em Texas, mas nós estamos em Texas. Em momento nenhum recebemos uma mensagem. Você é preto, ninguém vai Não, mas em momento nenhum. Tiro, bala, Em momento, mas tu sabes, fora de brincadeira, em momento nenhum recebemos uma mensagem avisando que nós, estudantes que estamos em Texas, precisamos ter cuidado. Só mesmo para consultar, se houve situações de tornado. Tem amigo até da inveja, até da raiva, te mostra a mensagem que lhes mandam para lhes cuidar. Então, tipo, nós temos que pensar naquilo que são prioridades, é que o angolano, até no estrangeiro, não prioriza o próprio angolano. Nossas prioridades são sempre viradas. Eu acho que na África do Sul é uma situação de emergência. Eu acho que a África do Sul está prestes a chamar estado de emergência, se ainda não chamou, porque já há confronto entre polícia e outros malfeitores, porque as pessoas estão a se aproveitar desses viotes para poder fazerem algo mais possível. O Estado não pode pensar que isso é coisa leve. Todo cidadão é prioridade a todo tempo e a toda hora. Tá bom. Muito, mas muito obrigado. Manda cala a boca. Sim, senhora. Muito obrigado pela presença. Leandro de casa, ele vai ser o nosso mano sempre. Teremos também pessoas. Sempre. Ninguém paga. Todo o dinheiro do Qatar. Por isso é que o presidente foi no Qatar. É aquele subsídio ali que os jovens recebem. E ela vai estar aqui. Mas tá bom, fiquem ligados. Todas as segundas e sexta, segunda opinião, nós estaremos aqui. Vamos fazer um rescaldo de todas as manchetes do país. Vamos pegar algumas informações, algumas notícias também do mundo, né? Pegamos nessa semana na África do Sul. Esses sul-africanos são muito lixados. Próxima semana vamos falar de outros países, África do Sul, mas não. Mas fica ali. África do Sul? Não. Está aí na América. Já assim, América, África do Sul é cópia barata da América. Não, eles tentam imitar o Reino Unido também. Reino Unido também? Só que só falha. Imitam de forma errada. Tá bom. É conforme nós também gostamos de imitar Portugal, também estamos a imitar muita coisa errada. Mas o problema é que do gajo de Portugal. Também tem coisa. Sim, falando de Portugal. A conversa já acabou. Calma! É sério! Falando em Portugal. Eu só te dei um açúcar. Deixa um açúcar, bom açúcar. Não, telespectador. Calma. Não falaste já, corta. Calma. Cameraman, corta. Sabe o que está acontecendo em Portugal? Muitos angolanos, né, quando basam em Portugal, só fazem duas coisas. Saem do aeroporto e vão diretamente no Colombo. Tipo, fazer as compras e tudo mais. Agora, criou-se um sistema... Mas Colombo é que é shopping do Cristóvão. Não. Ou é da família dele? Tem que faz sentido, mas tipo, um dos big shopping que eles têm. Já ouviu falar, né, Ui? A galeria. E há um dos big shopping que eles têm ali. Como nunca basei em Portugal mesmo. Ainda bem, não perdes nada. O que acontece é que os portugueses, os gatunos, criaram um sistema, tipo, já pela cor, claro, todo mundo sabe quem é preto, quem é angolano, e eles atacam a partir de lá. Já criaram um sistema de roubo, porque os angolanos faziam, saem do aeroporto, deixam as moras, não sei se aonde, diretamente, vão lá comprar. E eles jogaram nesse mambo. Lá eles encontram já o dinheiro, os cartões carregados para só comprar. Então cuidado ali, vai para Portugal, vai embora em Porto, que não vai para Colombo. Está a fazer publicidade também que você tem lá. Ele é do Porto, Você é do Porto, não, também visita Benfica. Não, isso mesmo. Eu não sei se é cidade ou não, ele falou de Porto, visito Benfica. Mas tá bem, põe aí o like, subscrevam no canal, porque na sexta-feira nós temos mais. Nós temos mais que? Temos mais? Ngana Nzambi Ongongo ya Vulo Muntandolo. Ao contrário do petróleo, honestidade não tem preço. Fala dos sofredores, subúrbio é nosso endereço. As mini saias mudam, mas o quadro não. Cenário de